aí do canal Isla Reparações, beleza? Não, como é que vocês estão? Fala, galerinha! E aí, galera? Você vê que o time hoje tá em peso, né, galera? A produção aí veio hoje, né? Será que a produção vai... Como é que ela tá hoje, hein, produção? Fala aí. Um pouquinho com preguiça, mas vamos que vamos. Você é louco, hein? Um dia desse, lindo. E hoje, quem que será o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada hoje? Quem será? Será que ele tá ansioso? Ou ela? Exatamente. Mas é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele joinha maroto pro tiozão, hein? Isso aí, galera. Hashtag Faz teu nome. É isso aí, mete marcha. Tiozão, aqui as novidades não param. O mundo tá girando, A batida tá começando. o mecanismo tá rodando. Mas o movimento tá chegando, hein? Galera, quem que será o nosso entrevistado hoje ou a nossa entrevistada hoje? Que vai estar aqui no banco do carona contando a sua história maravilhosa pra gente. Tô na dúvida, hein? Porque esse tem história e a história dele é sensacional. Mas galera, não se esqueça, deixa aquele coraçãozinho apaixonado aqui pro tiozão, aquele joinha maroto pro canal, se inscreve, ativa o sininho e falem aí nos comentários embaixo qual o conteúdo que vocês estão gostando aí ou a próxima matéria. Beleza, galera? E não se esqueça, hein? Segue a gente aí nas redes sociais e bora lá, mete marcha aí de enrolação. É isso aí, galera. Como é que vai estar aqui hoje, hein? Sabadão estamos aqui em Campinas, né? O papo hoje, o quadro Papo em Movimento está em Campinas. Vamos com esse brotherzaço aí, ou a nossa amiga. Quem será, hein? Tá chegando. Aqui. Vamos lá. Ah, ele já tá nos esperando aí já, galera. Ah, que top, hein? Show de bola. É isso aí, tô ansioso. É isso aí, galera, bora. Dá licença. Beleza, não? Como é que você tá? Tranquilo, Bom, demais. cegadinho? Bom, Bora lá. Vamos lá. Se apresenta aí pra galera. Pô, legal. Bom, me chamo Erickson, né? Tenho uma empresa aí, chama Cairserve Santos Dumont, sociedade com meu pai, uma empresa familiar. Sociedade eu, minha irmã e meu pai, né? Tenho uma família aí maravilhosa, minha esposa Alexandra, 2 filhos mais do que maravilhosos aí, o Alisson com 22 anos, a Maria Eduarda, que a gente chama de Duda, com 17. E estamos nessa luta diária aí, condição de oficina, como eu falei, né, familiar, e a gente vem mantendo aí, faz um tempo aí. Quanto tempo, Erickson? A oficina ela nasceu em 1986, né? Nossa, Na verdade, a história dela é um barato assim. Meu pai, ele começou a mexer com televisão e rádio e tal, né? E na época, junto com isso, ele entrou no Veracruz para trabalhar com manutenção. Manutenção lá no hospital mesmo. Então fazia várias situações de instalação elétrica, alguns reparos de algumas máquinas. Então não tinha nenhuma ligação com o carro, né? Nada, né? Nada. Não mexia, gostava de carro. Mas né? já tava na parte da manutenção. Manutenção. Conhecimento técnico, né? Que hoje é essencial aí. Primordial, né? Primordial. E meu tio Reinaldo, ele entrou numa autoelétrica. E meu tio começou a trabalhar com carro. Meu pai viu um lance bacana, viu ali uma área boa ali. Meu pai foi e é, na verdade, muito empreendedor, né? Ele viu ali uma oportunidade e fez uma proposta com meu tio, onde eles fizeram uma sociedade. Só que nessa, meu pai, ele já estava ali num caminhar assim... Eu acredito que ele já ganhava bem, né? Trampava no Veracruz, fazia os trampos de televisão e elétrica e tal. Sim. E meu tio estava começando. Então ele viu até mais uma oportunidade para o meu tio crescer junto, crescer mais, ganhar mais dinheiro. Falou, cara, vamos abrir uma autoelétrica aí, né? Dar um jeito e tal. Abriram junto. Começou lá na Saldanha Marinho. Até hoje ainda existe, Autoelétrica Ramos. Meu tio tá lá até hoje. E ali começou tudo. Então, no início, meu tio começou a trabalhar. Não tem como eu falar
deixar de falar até da minha mãe, né? Como é uma empresa familiar, meu pai e minha mãe que foram os caras mesmo, né? Os caras e as minas, o cara e a mina. Minha mãe apoiou demais meu pai em tudo que ele se propunha a fazer, né? E nessa, meu pai se dedicando no trampo dele, acompanhava um pouco lá meu tio, tentava fazer a parte administrativa e tal, né? E chegava e falava, pô, o Ismael, não sei o que acontece, né? O Mur, não lembro como que minha mãe chamava meu pai. Pô, tem trampo todo dia, cara, oficina lotada, mas chega no final do dia não tem dinheiro no caixa, cara. Não sei o que acontece. E aí você precisa ir pra lá, cara. Sei lá, precisa dar um jeito lá pra ver o que tá acontecendo. E aí entrou esse lado empreendedor e diferente do meu pai, né, cara? Que ele tem um lado meio diferente. Essa cabeça e visão lá na frente, essa visão empreendedora. Porque seu pai é, tipo assim, no operacional, mão na massa, né? Também. É que o potencial dele é esse lado de empreendedor, ele enxergar lá na frente. Então o que eu quero dizer com isso, até de mudança de oficina, tipo hoje, né, tem na oficina, tem muitas oficinas no Brasil que não tem um sistema de software de controle, de cadastro de cliente, de peça, de serviço. E meu pai sempre enxergava lá na frente, mesmo com as dificuldades. Sistema nossa empresa tem 37 anos, sistema já temos há mais de 25. Então quer dizer, meu pai sempre foi um cara que ele já via ali as ferramentas necessárias para ter o serviço adequado, né? E quando meu pai foi lá com meu tio, aí começou a mudar, né, cara? Começou a valorizar o serviço, aquela condição de, é um fiozinho. Não, peraí, cara, que fiozinho? Você tem que desmontar o painel. Não é fiozinho, não é o trampo. Olha o trampo que você fez, deixa desmontado, vamos mostrar pro cliente. O cliente não tá vendo, chama ele, liga pra ele. Ó, vem aqui, dá uma passada aqui na oficina. Ó, cara, tem que desmontar aqui, ó, a gente conseguiu identificar seu chicote aqui. Problema, né? Entendeu? Aí já começou a ter uma diferença. Então tinha o fluxo, tinha ali um giro maior de dinheiro. Por quê? Por valorizar. Que até fazendo um paralelo até hoje, né? Isso eu tô falando há 40 anos atrás, mas hoje ainda tem essa dificuldade do mecânico não valorizar ele próprio. Ele mesmo não valoriza, não se valoriza o valor do serviço dele. Pô, esse trampo que você fez, cara, não é qualquer um que faz. Não. Vem aqui, ó, você tem que mostrar pro seu cliente. Hoje tem várias ferramentas para isso, né? Hoje facilitou. Tem bastante. WhatsApp, você filma, tira foto, antes não tinha, né? Mas além disso daí, o pessoal fica igual hoje, tem hoje, acho que nos grupos já sabe, quanto você cobra para fazer tanto determinado serviço? Cara, porque é diferente, eu sei o valor da minha hora, você sabe da sua, você sabe o que cobrar, você sabe os seus custos. Eu também sei o meu, não adianta eu falar pro cara, eu vou te cobrar R$1 hoje. Pô, mas tudo isso R$1? E não saber também é normal, né? Exatamente. Tem um monte de mecânico que não sabe qual o custo dele na oficina, né? É que hoje a gente usa uma ferramenta. O tempário vai dar a questão de tempo, né? Vai saber, só que aí pra você poder saber sua mão de obra lá, você tem que preencher, aí você acaba sabendo o seu custo, né? Tem uns valorzinhos. Sabendo mais ou menos. Se você não levantou seu custo lá, ele só quer o valor. Exatamente. Qual é o valor? Mas você que tem que saber o seu custo da empresa. E aí, como fazer isso? E na época você falava que não tinha, né? Você trabalhava o dia inteiro, tinha aquele fluxo de carro lá e, e chegava no final do dia. E como é que fazia para poder pagar as coisas? Então, esse início de carreira aí tem que pagar. Bom, a despesa aí vai a diferença dessa visão, né? Que meu pai sempre teve. Ele tinha aquela consciência do custo dele. O que era o custo da época? O aluguel. O fluxo ali de peça não era tão grande, mas tinha ali alguma coisa, água, luz, telefone, que era muito importante, não tinha internet, né? Custo, acho que um dos custos mais altos da empresa na época era telefone. Porque na época era carro, nego, acho que, bom, que eu fiquei sabendo, até meu pai me contou, nego pegava carro para poder ter uma linha, né? Carro, casa. Carro era mais caro que um casa, valor, né? Era coisa absurda naquela época. Inflação. Então até esse lado de venda de peça era um negócio muito de rentabilidade, o que sempre foi,
naquela época mais, porque você comprava um produto hoje a R$1, amanhã ele já estava a R$2, por exemplo. Ou até mais. Era loucura. Isso daí meu pai falou que eu lembro na época. Meu pai comentava bastante comigo. Hoje, cara, hoje tá quase isso também, né? Proporcionalmente é que a gente não tá habituado, mas era muito diferente. Era muito. Aí era vantagem, e essa é a diferença. Não tem como eu não falar muito bem do meu pai. A cabeça empreendedora. Se você compra muito produto, você vai ganhar mais. Ó, você faz um estoque, você vai girar aquele valor, você já pagou num valor mais barato e você vai ganhar lá. Ah, mas a inflação corrói. Só que se você deixar de comprar, você vai pagar mais caro. Caro para poder passar mais caro ainda. Então essa cabeça meu pai já sempre teve. E junto com meu tio era a parte operacional. Meu pai, como não é um cara bobo nem nada, via a necessidade dele buscar mais informação. Então ele foi fazer muitos cursos, um deles foi na Bosch, tinha a Vapsa na época, foi na fábrica e tal, ele começou a especializar. E você já entrou... Então, nessa época, na verdade, vamos falar aí há 40 e poucos anos, eu tô com 44, era bebê, né, cara? Não vou lembrar tanta coisa. Eu lembro algumas passagens, por exemplo, tem até uma foto minha, do meu pai e não é Joel, cara, esqueci o nome lá do peruano que trampava com meu pai na televisão. Era uma lojinha na Saldanha Marim. Então eu tinha, sei lá, 5 anos. Tava até com uma faixa ali no pé, que eu tinha quebrado o pé, ou torcido o pé, sei lá. E do lado era onde era a oficina, onde começou. Então eu era muito novo, sempre tava lá. Então meu pai sempre fala que eu dormia embaixo da bancada. No caso, na época, era na bancada de arrumar televisão e rádio, né? E sua mãe lá com ele também? E minha mãe começou a ficar com ele, aí foi um lado que meu pai comenta pra mim, até hoje, na época comentou, né? Minha mãe, diferente do meu pai e da maioria dos mecânicos, minha mãe estudou bastante. Então ela fez faculdade, era formada em administração, tal. Mecânico normalmente não hoje tem, mudou. Não, hoje sim, mas naquela época a gente não tinha era isso. Era no máximo primário, como meu pai tinha. Meu que pai seria, acho que é primário. O ensino médio completo hoje. Não, seria. Na época o primário era da 1ª à 4ª série. Que quem conseguia fazer já era muito bom, já era diferente. Caramba. Aí entrava o ginásio, da 5ª à 8ª. E meu pai não tinha o ginásio, ele veio até a 4ª. E até aí já entra um outro lado, né? A diferença de ensino era absurda. Aí a característica dele, o ensino que ele teve na época, ele conseguiu ver coisa que muita gente estudada não consegue ver, né? Mas esse apoio da minha mãe foi fundamental. Então ela tinha as cabeças, tinha um trampo, e meu pai falou, ó, cara, melhor você trabalhar comigo, a gente vai ter que pagar alguém para cuidar do nosso filho. E deu certo, cara. A situação da união dos dois ali fez eu e minha irmã também aprender. Eu tenho uma irmã, né? Não falei aí no início da filmagem, apesar de ter falado que ela é minha sócia, ela chama Edna. Então eles nos ensinaram assim, que tudo que tinha dentro de casa, cara, foi da luta dos dois, manja? Que veio da oficina lá. Então a batalha dos dois. Então esse apoio foi fundamental. Na sociedade tinha a esposa, depois de um tempo, do meu tio, fazia parte da sociedade. A esposa do seu tio trabalhava com vocês também, né? Trabalhava junto, trabalhava lá. Pra você ter uma ideia, no período que eu falei nos bastidores aí, né, com a câmera desligada, que era outra época, a parte mecânica, elétrica, tinha muito serviço, ao ponto que na época, cara, meu pai, o meu tio, ele tinha ali uma salinha que cabia um carro. Os caras chegaram a ter tipo 15 funcionários, só pra você ter uma ideia. Nossa, 15 funcionários? Tem noção que é isso? Caramba! Uma salinha, 15 funcionários. Alternador de fazer, sei lá, 20, 30 no dia. Motor de partida. Então era coisa maluca. A especialização da época era elétrica. Mas daí você fala assim, 15 alternadores num dia? No dia. Nossa, trampa, hein? No dia. Loucura. Da hora, loucura, né? Da hora. Então assim, o volume nessa cabeça empreendedora, um carrinho, só que meu pai já fazia um esquema de alugar ali 2 garagens no estacionamento que tinha lá perto.
Então ele bacana. tinha uma visão diferente dessa condição de crescimento. Entendi. E aí, depois, quem sabe ele vai estar aqui com nós, vai falar com você, né? Ele Sim, sabe com mais do que certeza. eu. Cresceu ao ponto que montou a filial dentro do Ceasa, que aí atendia a elétrica de caminhão lá no Ceasa. No Ceasa No lá? Ceasa, dentro do Ceasa. Nossa, Foi a primeira autoelétrica do Ceasa. seu pai é bem visionário mesmo. Fudido. Ele Cara, é fudido. nossa, mano. Fudido. Nossa senhora, velho. Montou a loja lá e montou aqui uma outra loja, que é onde a gente está até hoje. Aham. Então aqui veio em 86, né? Aonde que a gente na tá época- indo é aqui em 86, só mas que não aonde? era o prédio inicial. Não. O prédio inicial aqui, Ah. na Santos Dumont, né? Na rodovia Santos Dumont, Aham. tinha um ponto ali que cruzava a pista, não tinha um retorno via por baixo de pontilhão Pontilhão, ou por essas- cima. Era cruzar a pista, dava muito acidente. E a nossa empresa era bem ali na frente daquele cruzamento. Então ela ficava, né? Vamos passar ali na frente. E seu pai, ele que deu esse nome? Santos Dumont fica fácil por causa da rodovia, né? Mas ele É. já existia já essa rodovia aqui. Já existia, então, a Autosserviço Santos Dumont. É até interessante porque é uma beira de estrada. Sim, Então, que é na paralela. época, a beira de estrada Paralela. era muito... Tinha muito preconceito, Sim. como ainda tem. Tipo, você tá viajando, o carro quebrou, cara, puta, o mecânico vai me extorquir, vai me roubar, vai me enganar. Naquela época ainda muito mais, muito Ah, é? mais. Então foi essa parte que a Santos Dumont, ela começou como borracharia, só para você ter uma ideia. O forte da nossa empresa na época era uma borracharia. E no fundo tinha mecânica, mas não era o carro-chefe. O carro-chefe, o ponto de referência era a borracharia. E aí foi passando o tempo, acabou não dando certo a sociedade, deu ali uma treta do meu pai com meu tio e tal, acabaram optando em separar. Meu pai acabou vindo para Santos Dumont, que é a empresa nossa, mas ainda na época na frente desse cruzamento, então não era uma empresa bonita, tinha as dificuldades. E aí foi o ponto crucial da vida do meu pai e da nossa família, né? Você falou uma coisa interessante, dificuldade temos até hoje, né? Tem, Não tem. para. Muita dificuldade, muita. Na época envolveu outras dificuldades psicológicas, além da parte administrativa, que você imagina você trabalhando no centro da cidade, crescendo do jeito que eu falei, tendo 3 empresas, aí ó, vamos desfazer a sociedade. Aí você tinha lá o carro-chefe, que era tipo uma Ferrari, lá no centro da cidade, do lado do Hospital Veracruz, atendendo médico, atendendo carro novo e tal. E aí você vem numa beira de estrada. Uma beira de estrada que ninguém te conhece, numa beira de estrada que tem um puta preconceito. Mano, foi um puta... Até emociona de eu falar. Porque Um chacoalhão. meu pai, na época, ficou doente. Deu o lance. E nessa época você já começava a pôr a mão na massa também, ajudando eles Mano, lá ou meu não? pai jogou, eu fiquei, fazia alguns trampinhos, mas meu pai aliviou muito minha vida, mano. É. A condição do meu pai e minha mãe, de alguma forma, o moleque tem que estudar, e do jeito do meu pai, ele não me cobrava tanto. Então desmontava, fazia alguma coisinha e de alguma forma ali, como a gente conversou lá atrás, na oficina, aquele lance maravilhoso que a maioria vê de oficina, eu já via que não tinha, mãe. Eu já vi o estresse, o lado de atender cliente, de lidar com o cliente, de lidar com o carro, de lidar... Todo aquele conjunto não me agradava muito, porque aí eu via a loucura do meu pai, né, cara? Só que aí imagina você na loucura do seu pai, com tudo isso daí vindo, separando as empresas. Não, foi muito pesado. É que até tudo isso, cara, meu pai e minha mãe foi muito foda, porque eles não transpareciam isso tanto pra gente como criança, mas era ali evidente, de alguma forma tentava minimizar, entendeu? E foi uma época que meu pai ficou doente, teve um problema na próstata e tal, e tudo relacionado ao lado psicológico, né, cara? Que eu falei, o pesar de ir para um lugar que ninguém conhece e você colocar, porra, e aí, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E é mó barato, que aí o estilo do meu pai e da minha mãe, né, da minha mãe chegar e falar assim,
Cara, eu casei com um homem, não foi com um saco de batata. Mano, caraca, E velho. aí é o estilo do meu pai, que é o cara que ele coloca as coisas e corre atrás. Esse é meu pai. Tá O certo. estilo porra louca de ser. Mas Faz é, a coisa. mas é. E aí, como nós vamos fazer? Vamos ver, cara. Vamos partir pra Tipo cima assim, e trabalhar. Se vai dar certo ou não, mas a gente tem que tentar. Se a gente não tentar, a Até gente vai dar certo ou não, na verdade, pro meu pai é o seguinte: vai dar certo. não tem essa Vai dar opção, né? certo. Não tem essa opção. Não tem nem plano A e nem plano B. Não vai é só dar. o plano A e Isso, tem que é dar isso certo. aí. E pronto, e acabou. É loucura? Pô, demais. Tem que ser planejado? Tem. Aí alguns preços também que a gente pagou no decorrer do tempo desse estilo de ser. Uhum. Mas até uma parte deu certo. E aí, nessa dificuldade que ele passou, ele começou a ter um diferencial. Na época tinha uma oficina muito famosa aqui na Santos Dumont, que era o Chumbinho. Chumbinho, eu falei pra você de fazer 10, 15 alternador no dia, você ficou de boca aberta, e Aham. fazer 10 motor no dia. Ô louco, 10 motor no dia. você 10 tá de motor no brincadeira. dia, você acredita? Ou 10 motor na semana, vai. Eu não vou falar 10 no dia, 10 na semana, você acha que é muito? Nossa, Era demais. 10, 15 motor na semana, então no mínimo. Nossa. Esse Chumbinho fazia. Ele tinha, na época era dessa, tinha muito trampo de carro, quebrava na pista, vinha muito trampo para ele, só que ele não tinha um conhecimento técnico como meu pai tinha. Então ele fazia a parte mecânica, montava, pô, isso eu nem tô falando de hoje do carro injetado, falando do carburado, ignição. tração. Tinha algum problema, e aí? Puta, e agora? Chama o Mael lá, chama o Barba. Meu pai é muito conhecido como Barba. Chama o Barba lá. E aí meu pai começou ali a fazer algum diferencial, resolvia os BOzão, começou a fazer o nome dele e aí começou a guinar, conseguiu comprar na época, conseguimos comprar ali o terreno, que é o prédio atual hoje que a gente tá. Bacana. Era só o terreno, parte pra cima, junta do jeito que dá ali, põe a grade, alambrado, faz uma coberturinha, ó, bora pra frente. E entrou. E aí começou batalha, entrou alguns parceiros na época, colaborador, né? No primeiro prédio era o Ricardo, tinha o João Capuchinha, que é meu compadre, inclusive. Me levou no colo, tudo, né, cara? Mó barato, aprendi a dirigir com ele. Nossa, Meu que pai bacana. tinha guincho na época, desde a época lá da autoelétrica, nessa visão fodida do meu pai. É. Porra, autoelétrica, pra que guincho? Ele tinha guincho, chegou a comprar guincho. É Porque deu muito algum louco, pau meu lá, pai é vamos muito supor. loucura. O alternador parou de carregar, acabou a bateria, o carro vai parar. Vai buscar o carro, vai Mo- buscar o carro. Nossa, que visão, cara, da época. Da época. Então hoje já tá na moda guincho, na época era mais difícil. Meu pai tinha um guincho vermelhinho, esqueci o nome, era um caminhãozinho redondinho, mó barato o guincho, cara. Bacana. Aí depois montou um grandão, não, quero ter um grandão, montou um amarelão, Chevroletzão, amarelão. Aí na época eu que desenhei ali tipo um logo da Santos Dumont com uma águia e tal, mó barato. Que da hora. Colocou na porta do guincho. E foi passando todas essas dificuldades, né, cara? Até durante ainda um longo tempo, mesmo com a oficina dando certo, meu pai arrumava ainda a televisão, arrumava a rádio de madrugada em casa. Pô, não parava. Meu pai é foda. Meu pai, ele colocou na cabeça que ia vencer na vida, mano. E pegou uma mulher fodida. Pô, a E sua deu mãe certo. lá, porque, cara, é que normalmente, né, hoje eu trabalho com a minha esposa, graças a Deus, trabalho com meu pai também, porque na época eu escutava pessoas que tipo assim, não deram certo, agora o porquê também a gente, né, sabe meio que por cima. Ah, trabalhar com o marido não dá certo, esposa, trabalhar, não sei o que, não dá certo, acabou separando, acabando com a oficina, mas eu acho em tudo isso daí, quando o casal quer crescer junto, quer estar ali, cara, acho que não tem nada que impede, né, com isso. Você viu uma história aí, seu pai e sua mãe, abraçou quantas loucuras do seu pai. Nossa. Mano, que você tá contando aqui e sua mãe ali, né? A esposa dele, não, vamos fazer. Igual isso aí, lá, nada esse do é o lado. plano A. Então, o plano A. Esse tem que dar certo. Vai dar Sem certo. opção. Esquece, não tem pode que dar errado. certo, E você vê hoje aí como é que tá a empresa, né, cara? E esse é um lado que eu não tem como não valorizar, aí falando da minha parte, né? Tipo, uma que aí eu não queria ter aquele estresse todo, porque meu pai colocou o foco que ele ia vencer e
Vencer como? Trabalhando, cara. E venceu. Trabalhava lá, trabalhava em casa e fazia o que tinha que fazer. O guincho, quem dirigiu o guincho? Era ele. De madrugada, cliente ligando, ó. Tô indo buscar. E imagina o cliente ligando: ô Mael, parou o carro aqui que você mexeu. E pá, chega lá, falta de gasolina, cara. De madrugada, Cara. você pegando o cara na festinha lá. E pau, vai pra cima. No outro dia, 8 horas da manhã, a oficina tinha que estar aberta. Ele tava lá. Então esse lado meu pai, porra, fez coisa pra caralho. E hoje eu falo assim, é uma realidade. Eu usufruo do que ele fez e se fodeu muito. Isso é uma parte que não tem como negar. Então hoje ainda eu trabalho de sábado e tal, mas tem um horarinho fixo. Mas lá atrás meu pai fez o que a maioria de todos os mecânicos faz, de trabalhar até 10 horas da noite, final de semana, e ter um BO de você não dormir, vai lá e tem que resolver, e é 2, 3 dias, você com a cabeça fervendo, e a oficina aberta, você atendendo o cliente, carro chegando, e aquele carro maldito que você não resolveu, e ser daquele jeito. Então, toda essa linha, essa caminhada aí voltando na minha verdade, né, de não querer aquele estresse, eu tentei fugir da oficina, a condição de também não aceitar, cara, olha que loucura, não aceitar que aquilo era meu também. E meu pai sempre chegava em mim, porra, cara, mas você não aceitava? Não aceitava, cara, não achava merecedor do bagulho, entendeu? Sério? Loucura. Nossa, que louco, hein? Tinha ali a oficina e tal, meu pai, pô, cara, isso aqui é seu também e tal, e na minha cabeça eu não me aceitava que aquilo era meu. Eu não aceitava que aquilo merecia. Quando você aceitou, como é que foi? Quando você aceitou, então, aí você abriu, você caiu a ficha. Tem história pra contar, 2 horas é bastante tempo, mas eu falo pra caralho. Bora, demais aí. Na condição, pra você ter uma ideia, até dentro dessa linha, eu cheguei a fazer um curso técnico, né, de 2º grau, que eu me formei em eletrotécnica, não voltado para carro, né, mecânica ou automotivo. Depois disso, ou junto com isso, no final, fiz o Senai de instrumentação, que hoje é automação industrial, cheguei a me formar também. Aí eu fiz um estágio na Dedini, álcool e açúcar, lá em São João do Boa Vista, na verdade em Vargem Grande do Sul. Cara, mas você fazendo todo esse estágio, e você trabalhava com seu pai ainda ou não? Muito pouco, meu pai aliviou muito pra mim, mãe. Rapaz, seu pai foi bonzinho mesmo. Foi, bom pra caralho. Meu pai, minha mãe, de alguma forma, talvez, tá? Pela minha mãe, desse lado de, tem que estudar e deixar voar. Pelo desejo do meu pai sempre quis que eu mantivesse a oficina, mas esse sempre quis não foi algo que sempre foi imposto, falar, não, você tem que ficar aqui, você é obrigado a ficar aqui, não, então nunca te obrigaram. Mas no íntimo dele é lógico, que ele é o que ele queria, de alguma forma transparecia, mas aí eu sempre fugi. Mano, entendeu? Eu não mereço isso é uma conquista de vocês e eu não posso estar aqui. E dentro da loucura também, falar, cara, eu não quero essa vida pra mim, é muito louca, tô fora. E quando eu fiz essa instrumentação do Senai, de alguma forma, no final das contas, eu nem sabia muito o que eu queria fazer, entendeu? Mas essa instrumentação abriu uma mente e falar, caramba, cara, isso aqui eu sou bom, acho que eu vou querer fazer isso, eu vou trabalhar de automação industrial. Fiz o estágio, da hora, foi bacana, teve a oportunidade de eu ficar lá, veio a proposta, 18 anos, a proposta na época, sei lá, era R$1.500, só que tinha muita hora extra, o cara falou assim pra mim, até esqueci o nome dele, cara, que foi meu mentor lá. Eric, você vai tirar aí uns 3 pau e meio. Eu tô com 44, imagina isso, eu com 18 anos. 18 anos, essa oportunidade, de alguma forma eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer faculdade, mano. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer uma faculdade pública, não privada. Então, tentei, paguei cursinho e tal. E a oportunidade eu abri mão. Falei, não vou ficar aí e tal, e eu vou fazer engenharia aí. E ao mesmo tempo aí eu voltei pro meu pai. Só que eu voltei, aí teve a turbulência total da família, né, cara? Aí não vai ter jeito, talvez eu chore também, né? Que foi aí o falecimento da minha mãe. Então assim, nesse percurso minha mãe teve câncer
Que nem eu falei, meu pai lá atrás teve um problema de próstata e tal, e depois, cara, de um período, minha mãe ali apoiando tudo conjunto, minha mãe ficou ruim. Aí identificaram, ela faleceu em 99, então foi em 99, não, posso, 94. 94 identificaram um câncer no intestino dela. E minha mãe era uma mulher muito foda. Ela agregava ao lado familiar, o lado profissional, né? Dentro da responsa dela. E ela que tomou a frente, foi no médico e tal, e fez o tratamento. E meu pai focado ainda no lance de trampo. E de alguma forma a gente tinha ali uma ignorância total do que era essa doença, mãe. Tipo, a maioria dos amigos chegava, falava, pô, a Lourdinha, tão novinha e tal, que, pô, lamento. Só que pra nós não tinha noção do que era aquilo. Entendi. E beleza, ela partiu ali, fazia os tratamentos, tirou ali um pedaço do intestino dela, fez lá as quimioterapias, sofreu ali um período, mas não foi tão duro, mas debilitou bastante ela. Mas ela ficou boa. E durou 5 anos. E aí, nessa condição de transição, voltou agressivamente o câncer. E aí... Não, emociona, eu sei como que isso aí é complicado. Foda. Não teve jeito. Foi embora. Então nessa vinda pra mim, mesmo eu tentando correr da oficina, de alguma forma me jogou pra dentro da oficina. E até nesse lance minha mãe estava internada, eu que atendi o telefone. Aí ó, faleceu sua mãe e tal. E nós tava trabalhando, eu, meu pai na oficina. Aí eu chamei meu pai, mas não falei pra ele que tinha falecido. Aí ele atendeu, saiu voando. Porque meu pai tem essa loucura dele também. Tipo, ó, o negócio aqui não dá pra passar, mano. Ele vai fazer passar. Tem jeito, tem que ir. E meu pai não falou, né, que tinha falecido. De alguma forma, sei lá, o que ele pensou. Não, vou chegar lá, não é nada disso. Mas tinha ido embora. E esse eu acho que foi o despertar principal. De alguma forma, durante um mês ali, eu assumi realmente que eu tinha que ficar na oficina, né? Talvez com um lado de hipocrisia, que mesmo eu tentando fugir, né, cara, porra, toda a estrutura, estudo que eu fiz e tal, foi ali da oficina. Então eu tentei fugir, mas na verdade eu tinha que ficar. E é os propósitos de vida que ocorreu isso, fez eu voltar. Mas foi um mês assim de um lampejo que eu nunca tive na vida, de ter gosto realmente pela oficina, mãe. Só que só foi um mês. Eu ia falar só agora. foi um mês. E aí, lógico, aí imagina a dificuldade, né, cara? Um cara que tudo que fazia na vida tinha mulher do lado dele, era unha e carne os dois. Então foi muito mais difícil pro meu verdadeira pai. tampa e a panela, né? Foi muito mais difícil, só que essa aí é o potencial do meu pai absurdo. Como que ele tira a dificuldade dele? Colocando uma condição para ele batalhar e vencer e alcançar. E aí é o foco no trampo. Aí umas loucuras de obra na oficina, movimentar telhado e grana, um gasto assim que nós não tinha noção, nunca tinha passado. Mas ele abraçou e foi o que ele aliviou a dor dele, manja? Só que nisso, cara, aí a minha dor pessoal foi mais complicada, cara, porque eu não chorei no velório da minha mãe, no enterro da minha mãe. Só que tava lá cravado, como até hoje. Quantos anos faz? 99, 23, 24 anos depois ainda sente essa dor, manja? Aquela saudade. Então, durante um período eu fiquei muito... tentei fugir da oficina e tentei arrumar emprego em outros parceiros, mas não dava certo, mano. Só bati cabeça, me fudi e de alguma forma também fudi ainda mais meu pai, porque a dor de cabeça de correria da oficina, ele precisando de alguém, precisando de eu estar ali, eu não tava ali.
E nesse daí seu pai te cobrava alguma coisa também? Pô, vem aqui me ajudar. Então, em 99 eu conheci minha mulher, manja. Uhum. Ele sempre cobrou, né, cara? Sempre cobrou, mas de eu alguma forma, como eu dava as mancadas, eu não tinha o que falar pra ele, né? Entendi. Então, em 99 ainda eu morava com ele, conheci minha mulher, passou um período ali, ela engravidou, a gente foi morar junto. Então, acho que em 2001, meu moleque nasceu em 2001, então em 2000 a gente já foi morar junto. Só que foi morar junto com o apoio ainda do meu pai, né, cara? Cedeu ali uma casinha de fundo lá que ele tinha. E aí é a condição pessoal de vida, né, cara? No meu caso, tinha ali de alguma forma uma certa facilidade de não pagar aluguel. E meu pai cobrando junto desse lado de oficina. Quando trabalhava não tinha ali o comprometimento real. Aí vou sair fora e dar um jeito, e o propósito não era esse. De alguma forma o paizão fechou as portas que tinha que fechar para ficar aberta a outra que estava reganhada e eu não estava querendo ver, né? E aí nesse processo todo, cara, e quando eu voltei de verdade, eu fiquei assumindo a oficina de verdade em 2006. Foi 2006? Caramba, teve todo esse tempo, essa trajetória de... de loucura, brabo. Tentei fugir, mas não teve jeito. Então eu voltei por qual motivo? Por necessidade principal. Principal, não arrumava trampo, só me fudia. A necessidade, a outra, de alguma forma já começar a aceitar que realmente aquilo lá era meu, minimizar essa condição. Porra, cara, cadê sua gratidão? Você fala que não é merecedor, mas caramba, cara, seu pai aí se fudendo, e aí, você fugindo do quê? De um negócio que é seu e no mínimo você tem que estar com seu pai. Exatamente. Então teve esse despertar de alguma forma, voltei. Ainda meu pai, né, meio inseguro, ele já começou a fazer algumas palestras na Bosch. Ele fazia umas palestras técnicas. E aí ele começou a sair mais da oficina. Então realmente o Erickson estava mais na frente da oficina. Esse foi uma transição também bem interessante, né? Porque quem que era a oficina? Auto Serviço Santos Dumont. Só que a oficina era o Ismael. Todo cliente que ia lá, cadê o Ismael? Cadê o Ismael? Ou Barba, né? E aí reforça a cabeça do meu pai. Meu pai sempre teve essa... Tem a parte da humildade, mesmo ele tendo um lado... Como é que eu vou falar? Eu não vou falar a palavra para não ser pejorativo, mas sendo um lado de mecânico, bruto, eu sou o cara, eu sou o foda, mas ele tinha uma humildade dele enxergar, tipo assim, eu tenho uma empresa, cara, a empresa ela tem que andar sem o Ismael. Então ele já tinha essa cabeça, porém ele sabia que a empresa era ele. Então ele entendia que quando o Ismael saía, caramba, entrar um filho que ele sempre correu da oficina, tá entrando agora, como vai ser? Minha empresa vai quebrar, cara. Então ele tinha essa preocupação muito grande. Mas aconteceu. E como eu também estava ali dedicado, focado dentro da oficina, ele nessas saídas não tinha jeito, eu tinha que ficar ali. Fui quebrando esse lado, Ismael não tá, tal, mas eu tô aqui, vamos partir pra cima, vamos atender, vamos fazer. Comecei a fazer mais serviço, mais atendimento. Sim, tô aqui pra resolver o seu problema. É isso aí. Poxa, mas o Ismael não tá, alguns clientes acabaram saindo, e é natural de qualquer mudança que ocorre na sua empresa, ou opcional, ou de alguma forma, aconteceu tal imprevisto, daquele jeito vai acontecer algumas situações. E não foi diferente. Então alguns clientes não voltou mais, outros vieram novos clientes, porque o perfil do Erickson é diferente do Ismael. Qual o perfil? Principalmente de falar mais, de atender mais. Meu pai já é mais bruto, nunca teve muita paciência com o cliente. O lance dele era focar no carro, a parte técnica, que ali era o bruto, é o essencial dele, além dessa cabeça empreendedora. E ele sabia de toda essa necessidade. E dentro do potencial dele, ele fez o melhor dele, mais um pouco. E aí começou a vir a gestão do Erickson. Então esse lado de atendimento, de falar, começou a atrair novos clientes, de ter aquela atenção que antigamente não precisava. Um mecânico ou uma autoelétrica era só estar com a porta aberta que ia ter cliente.
hoje já está num campo diferenciado. Você tem que ter o algo a mais. Sempre. O atendimento é o mínimo, Verdade. e o conjunto da obra, o algo a mais que vai fazer o seu cliente trazer para você. E sempre entregar alguma coisa, não que ele pediu, sempre um algo a mais. Surpreendeu o cara, Uhum. surpreendeu o cara sempre. Então essa nova gestão, ainda com o paralelo ali do meu pai, mesmo ele viajando muito, foi sendo positivo. Muito foda no meu individual, né? Que aí pegava alguns BO e junto com o BO o atendimento do cliente, alguma situação ali que deixava a gente fadigado, porra, cansado, estressado. Isso gravou muito pra mim quando eu que liguei, porque eu ligava desesperado. Meu pai, pô, rapaz, o que eu faço? Tal carro, né? Assim. E naquele momento eu liguei e ele tava não sei que cidade, estado, sei lá. Porra, pai, é mais fácil ser soldado, mano. Fala pra mim o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus, o que eu faço, cara. Eu não aguento mais isso aqui, cara. É foda pra caralho. Então, assim, o foda de liderar, de ser dono, de ser empreendedor, de ser empresário, de você estar na frente, não é fácil. E isso que o meu pai sempre, na característica dele, ele fez, ele fazia, da essência dele. O Erickson, ele sempre fugiu disso daí, né? E aí ele começou a ter, só que não é só o ser dono, não é só você é o chefe agora, não, cara. O conjunto da obra tá tudo ali. Todas as decisões vai partir dessa liderança. E aquilo ali pra mim foi muito foda. E só que acabou dando certo, porque é o que você comentou um pouquinho da sua história nos bastidores também. Depende das ações nossas, né? De decisões. Sim. Por mais que seja difícil, é aquele momento que vai fazer você crescer. Então, mesmo com dor, com a dificuldade, é o que fez eu também desenvolver, crescer. Eu não falei, mas mesmo eu fugindo da oficina, ou às vezes fora da oficina, sempre estava fazendo vários cursos. Meu pai falava, vai lá fazer. Porra, tinha muito diploma, mas eu nunca valorizava e ao mesmo tempo queria, né? Que nem eu falei, eu tentava fugir. Sim. E aí nesse ano, 2006 para frente, começou a funcionar essa nova gestão do Erickson. Meu pai começou a ver realmente que de alguma forma estava funcionando, mesmo do jeito dele bruto ali. O Erickson falava alguma coisa, não vai fazer desse jeito e tal. Então foi difícil também quebrar essa... Mudar um pouco. Né? Porque desde criança meu pai sempre, não é que cobrou, ele sempre esperava uma argumentação. Beleza, por que você quer isso e tal? Não, vai fazer do meu jeito. Porque ele entendia também que ia estourar a bronca, e a bronca ele ia ter que resolver. Então, é a sua ideia? Então vamos te ouvir. Não, cara, você não me convenceu. E você tentava, eu ficava bravo e fazia parte do show. E deu certo, vem dando certo. Não é fácil, como a gente comentou, é difícil. Mas eu também vejo que eu venho agregando mais coisas, além da normal nosso, da parte técnica, ferramenta e tudo mais, de ser uma oficina diferente, de oferecer algo diferente para o meu cliente. E o principal como empresário, de ser bem sucedido no meu negócio, né, cara? Então ganhar o dinheiro é o resultado primordial, mas nesse conjunto da obra de facilitar esse dia a dia, essa fadiga. Sim. Que não é fácil, mas de alguma forma a gente ter as ferramentas ali, implantar, se dedicar a fazer e tentar ficar um pouco mais leve, né? Sim. A gente comentou lá atrás do lance de preço, levantamento do seu custo da oficina. Cara, são poucas oficinas que têm essa consciência. E é coisa simples, básica. Qual que é o custo que eu falei pra você lá atrás? Acabou de abrir uma empresa. O que você tem? Cara, é aluguel, água, luz, telefone. Tem que ter uma internet, tá. Tem funcionário? Funcionário. Mínimo, cara, esse é seu custo da empresa. Você abriu a porta, divide aquilo lá por 30, ou todo se ela tá fechada e você sabe se você não foi trabalhar, você tá pagando. Tá trabalhando, não fez nada, deu prejuízo, você tá pagando ali aquele custo. Então você tem que correr atrás daquele custo. Mas para formular ali o preço de mão de obra, aí tem um estudo, preço de mercado. Sim, tem tudo. Por que o custo do preço do mercado de mão de obra lá de Barão Geraldo e do Castelo é X e aqui na periferia é Y? Porque muda o mercado, ele não aceita aquele custo muito mais elevado. Sim. Então também essa consciência a gente começa a ter.
E aí é a diferença, o ponto-chave de mecânica e empresário. Então lá atrás, mano, só precisava ser mecânico. Você abria a porta e tinha carro. Hoje você pra tem caralho. que ser os dois, né? Tem que sempre toda hora mudar a chavinha. E com isso, pra mudar a chavinha, bora conhecer lá? Pô, vamos lá. É isso aí, galera. Bora. Acompanha a gente aí. Conta um pouco dessa história desse jipão amarelo aí pra gente aí, porque, olha, Então, esse jipão acabou sendo e é aí um símbolo até da oficina, cara. É. Porque amarelão, né? Então aqui na frente da oficina tem um lugarzinho que a gente para alguns carros ali embaixo da árvore, que a gente até plantou algumas aí, já tá bem crescidinha, né? E então marcou, né? O pessoal que passa aqui na Santos Dumont, vê a oficina do Jeep amarelo, a oficina do Jeep amarelo e tal, né? Então meu pai, ele sempre gostou de Jeep, né? Sempre gostou, até eu costumo falar assim com os amigos, né, cara, que o homem ele tem às vezes algumas coisas de moda, né? sim, E meu pai, na verdade, ele gosta de duas coisas que envolvem às vezes essa moda. Então assim, ele gosta de cavalo e gosta de Jeep. caramba. E é desde criança, cara, que eu lembro. Meu pai sempre gostou de Jeep e cavalo. Então desde criança ele teve um ou outro, ou os dois juntos. E da história, depois, antes de chegar no jipão amarelo desse, que é esse daí, na Autoelétrica Ramos lá, eu lembro que meu pai chegou a ter 3 Jeep, mano. 3. Caraca. Ele tinha um vermelhão bonitão e um prata, lindo. Santo Antônio, farol de milha lá no Santo Antônio, na frente, top, os Jeep invocadão. E tinha o que ele mais gostava, que era o 51, que pra quem gosta de Jeep é o mais procurado, que é aquele retão, tal, verdinho, tipo verde oliva. E isso aí me marcou muito, né? Porque no fundo da oficina, tirando essa que só tinha uma garagem, depois eles foram para um lugar um pouco maior. Então já tinha uma condição de parar ali, que hoje até meu tio tá lá até hoje, uns lá 4 carros, 5 carros bem apertadinho, que já cabia. E num cantão lá ficava esse Jeep verde, tudo desmontado, tinha vindo da funilaria e ficou lá para montar a parte elétrica, montar os faróis, o lanterna e tudo mais. E ficou muito tempo. E aí acabou de montar e meu pai deu uma volta no quarteirão. E isso me marcou porque assim que deu a volta, meu pai vendeu. Era um Jeep muito procurado, de alguma forma talvez precisava de dinheiro, acabou vendendo aquele Jeep. Os outros também acabou vendendo depois de um certo tempo. Então essa paixão de Jeep meu pai tem de muitos anos. E esse Jeep amarelo, aí meu pai estava sem Jeep, a gente fazia serviço com uma empresa antiga aqui que era a Ingeturb, depois virou a Dresser, e o dono, ele participava de muito rally, de ride, até de circuito nacional. E ele tinha na época um Ingesa, a gente fazia manutenção para ele. E esse Jeepão amarelo estava encostado lá embaixo de uma árvore, abandonado, cara, na empresa dele. E meu pai chegou nele e falou, nós chamava ele de Dr. Cláudio, né? Dr. Cláudio, pô, esse Jeep aí, cara, vende ele pra mim e tal. Não, vamos vender aí. E na verdade acabou sendo uma negociação por serviço, né? Fazia muito trampo pra ele. E aí fechou até um valor em dólar na época. Nossa, em dólar. E aí meu pai falou, então nós troca em serviço. Então pro meu pai, pô, foi bom pra caramba. Só que aí chegou um período que ele viu, acho que aonde ele entrou, falou, Mael, porra, não vai rolar pagar em serviço, mano. Me paga metade aí do Jeep em dinheiro, dá seus pulos aí, senão não vai rolar o negócio não. E aí meu pai conseguiu arrumar o dinheiro e pagou e reformou. A primeira pintura que a gente fez desse Jeep foi até um dos nossos colaboradores, junto com meu pai que fez, nós mesmo pintou ele de amarelão. Então tem um carinho muito grande com ele. Na época, antes de ter o Oziel ali, a invasão, tinha um terrenão lá, tem umas nascentes de água, e nós andava de Jeep lá. Nossa, bacana. E tinha um morrão na frente do Campina Shopping lá, no Oziel, né? Tinha um morrão lá que acho que iam fazer algum empreendimento lá.
e a gente subia lá com esse Jeep. E esse aqui tinha um problema, que era um problema do cardan. Então ele chegava até, colocava ali as duas rodinhas na pontinha, só que aí abria ali, ó, torcia o chassi e soltava o cardan. Mano, aí tinha que descer o Jeep de ré numa puta rampa que era invocada. Na época era meu primo, meus primos na verdade, meu tio, eu, criançada, porra, era uma puta diversão. Mas imagina o perigo. Lá em cima aí descia de ré com o cardan estourado e tudo. E aí descia, porra, aquela aventura da hora. Chegava lá, encaixava, vamos de novo. Era da hora, bem da hora mesmo. Então essa é a história dele. Tá aí, meu pai costuma falar que, ó, esse aí até meu neto vai andar nele. O neto dele hoje já tá com 22 anos. E tá aí, vamos ver o que ele vai querer fazer daí pra frente. Aí vai deixar por um bom tempo ainda aí. Bom, bacana, o Jeep tá bem bonito, top. Cara, que história de superação. E hoje você tá numa puta de empresa dessa, de família, que você não queria, hein, cara? O que você passou? Eu Fugia pra não vir pra cá, mas não teve jeito, né? E hoje uma estrutura dessa aí. É a estrutura e um barato, né? No nosso papo aí, você comentou. Realmente no nosso setor, cara, eu vou falar até com certeza, para ser bem sucedido, para se manter no nosso negócio, tem que gostar do negócio. Tem que ter um amor pela mecânica, pela profissão. E para mim, mesmo eu tentando fugir, de alguma forma, quando eu voltei, teve esse amor, cara. Então assim, é um amor que ele já era aflorado, porque foi desde criança, né, cara? Eu ficava lá embaixo das bancadas do meu pai, dentro da oficina, no colchãozinho lá, só o colchão de espuma, no chão. Então já tava ali despertando esse amor, né, cara? De alguma forma, mesmo eu tentando fugir. E hoje tem esse amor, tem. Como empresário tem esse lado de querer, e com certeza a maioria de dono de oficina, né, de ser bem sucedido no negócio, de procurar fazer os diferenciais, né, em relação ao mercado como um todo. Mas a essência, de alguma forma, tem que ter esse amor, cara. Porque o que a gente passa, das dificuldades, do dia a dia e tudo mais, não é fácil. As dificuldades, né, a gente tem o tempo todo, né, toda a instância. Você trabalhando e as dificuldades sempre aparecendo. Se você falar que tá na zona de conforto ali, alguma coisa tá errada, né? Porque você quer ser empresário hoje. Eu sempre falo pro pessoal que para ser empresário hoje aqui no Brasil, a gente é um verdadeiro camaleão. A gente se adapta a várias coisas, as circunstâncias também. E acho que você deve ter passado por várias também, né, Erickson? Teve várias e uma delas, né, que essa foi a principal. Esse ano a gente fez 37 anos de empresa, né? Em novembro agora a gente completou 20 anos de credenciamento Bosch. 20 anos. Então é uma condição de diferencial, de estrutura, né? Muitas coisas que fizemos certo, mas também fizemos muita coisa errada, né, cara? E nesse errado foi a dificuldade maior que a gente passou como empresa, né? Além da burdoada que foi a perca da minha mãe, isso deu uma desestruturada muito forte. Então foi um processo ali. Depois da perca da minha mãe, que era a nossa administradora da empresa, então que o meu pai era o cavalo de batalha, e pau, e produção, e lidar, e vamos fazer na porra louca dele, tinha uma pessoa ali que freava, dosava, eu tentava ali consertar e ao mesmo tempo administrava a parte financeira. Então isso era uma base muito forte que a gente acabou perdendo. Meu pai, do jeito dele, mesmo sabendo da necessidade dele estar no pátio, estar ali na produção, ele via a necessidade também de, cara, eu preciso administrar minha empresa. Fez vários cursos, fluxo de caixa, levantamento de custo de oficina, cara, tudo que é necessário.
Mas aí vai de habilidade, necessidade, de alguma forma, mesmo ele tendo conhecimento, não foi suficiente, jogou para mim também isso, tentou fazer de alguma forma, ainda eu estava meio naquela transição, né, vai, não vai, vai, não vai. Tentei ajudar dentro daquela limitação e entra até um detalhe interessante, que santo de casa às vezes não faz milagre. Eu consegui enxergar alguma situação, mas a maneira que eu falava talvez não era apropriada ou não era suficiente, e meu pai começou a apostar muito em consultoria, e apostava mesmo na cabeça como empresário. Aí na época a gente contratou 2 empresários, 2 consultores. E por que isso? Porque a gente estava passando por um momento muito complicado. A gente entrou num endividamento muito pesado. Para ter uma noção, já tínhamos, como hoje aqui, né, o prédio é próprio nosso, então a gente não tinha o aluguel, só que o peso mensal de custo de dívida, cara, era insuportável, era muito grande. Estava numa condição de você pagar mais de 10 mil reais mensal de dívidas. E junto dessa dívida tinha um limite de banco que era, cara, era uma coisa impagável. Ele tinha um limite dado para nossa empresa grande, a gente não tinha estourado esse limite, só que já estava usando mais de 60%, em termos de número, com um limite de 50 mil reais. Você estava lá estourado 30 mil, fora a dívida que você pagava por mês de 10 pau, 15 pau por mês. Aí acabou virando aquela bola de neve total. E aí na consultoria, caramba, cara, e oficina lotada, muito trampo. E como eu estava à frente, cara, o estresse da oficina e trampo e loucura e tal, e no final do mês você chegar e ver a mesma condição, cara, financeira, foi duro, muito duro. Ao ponto que meu pai viajando, aí ficou muito mais frequente, né, a viagem dele de treinamento pela bola. Então ele estava mais distante da empresa, mas a gente sempre estava ali junto, que a empresa é nossa. Sim. Liguei para ele, pai, é o seguinte, cara, eu não vou pagar mais banco. Cara, tá sendo insuportável. O banco, ele tinha um ponto, chegou um ponto que ele não fez e não quis fazer mais uma negociação, porque já tinha feito várias, então uma renegociação, tá? E falou, não, cara, nós vamos pagar o banco. E é o seguinte, é responsa nossa, porque se a gente pegou esse dinheiro, a gente usou. De alguma forma a gente que errou e nós vamos ter que pagar. Sim. E aí meu pai, nesse momento, na época acho que já tinha um consultor aqui, ele ligou pro Itaú no 0800, a maior dívida nossa era do Itaú. E o 0800 fez uma renegociação. Então ali deu um alívio emergencial, mas não foi a solução. No consultor, que eu falei, contratou 2 na época que não funcionou muito bem do nosso jeito. A pessoa vinha, apontava, mostrava ali aquela planilha bonita, mas não tinha efetivamente uma ação. Uma ação de ao ponto de chegar a falar para você, ó, o consultor falar, você precisa fazer isso. E se você não fizer, meu amigo, não vai rolar. Aquele choque de realidade. Não tinha muito. Então tinha ali, ó, ele te apontava, cara, tá tudo fodido. Tá, cara, eu já sei de tudo isso. O que eu preciso fazer? Eu quero a solução. Me ajuda. E não teve. Ou de alguma forma, mesmo a situação minha lá atrás. Talvez ele apontava, mas não era suficiente pra gente enxergar. E aí tinha uma pessoinha muito foda, que aí foi uma pessoa que iluminou a nossa saída desse... Foi o divisor de águas aí. Que era a consultora nossa, que é a Hiroto, que hoje ela tá com a gente até hoje. Essa Hiroto, ela teve empresa, ela teve oficina. Era do irmão dela, ela ficou na frente da empresa, ela acabou optando em sair e teve outras situações particulares dela, né? Que ela até quis se afastar do meio da oficina. A gente já tinha ido atrás dela alguns anos atrás, mas ela falou, Ismael, eu quero me afastar desse meio, não tô legal, eu quero dar um tempo. E um belo dia, ela bateu aqui na porta,
veio falar comigo, Erickson, eu quero o telefone do Marco. Marco, que Marco? É o Marco da Work, que é a Work Motors, do sistema da nossa, inclusive que eu tenho dele, que ele tá com um projeto de fazer consultoria em oficina. Aí eu falei, não, cara, peraí, quem tá precisando de consultoria sou eu, cara, nós estamos precisando de consultoria aqui, eu quero ser aqui. Não, mas não é, eu quero fazer diferente e tal. E aí foi um barato que eu falei pra ela, falei, é o seguinte, eu tenho o telefone dele, mas eu não vou te dar. Você vai conversar com meu pai, e aí se ele quiser te dar, tudo bem. Mas por mim, eu só vou te dar se você vier trabalhar aqui. Aí ela conversou com meu pai do jeito dele instigou ela, cara. Instigou ela, não, beleza, vamos fazer. E aí foi um lado bacana, porque naquele momento a empresa ela estava quebrada ao ponto. Imagina isso há 8 anos atrás, né? Estamos falando 8, 9 anos atrás. Então uma empresa com 27, 28 anos, quebrada financeiramente, ao ponto da gente, eu e meu pai, chegar e falar de repente falar que ia fechar a empresa. Verdade. Dívida em torno aí de quase R$500 mil. E aí, o que nós vai fazer? Cara, aí oficina lotada, trampo. E aí, ao mesmo tempo, entender que, porra, se eu fechar ou entrar numa outra condição de, vou trabalhar sozinho, atender um carro por dia, eu não vou conseguir pagar. E aí veio essa consultora, ela viu ali uma possibilidade. A pergunta-chave que meu pai fez para ela na época era assim, olha, eu estou disposto a de repente fechar a minha empresa. Eu quero ouvir de você se a minha empresa dá lucro. Porque no decorrer dessa estrada de 37 anos, sempre ocorria alguma coisa financeira que meu pai tinha que desfazer de repente de um carro, de alguma coisa ali que ele tinha, para injetar na oficina. E isso não ficava muito evidente até nesse ponto. Sim. E aí o rombo ficou insustentável. E aí ela falou, não, sua empresa dá lucro. Sua empresa dá lucro. A gente precisa ajustar algumas coisas. Então, uma das coisas, primeiro, né, aquela ação emergencial, Ismael, você precisa pelo menos na época de R$60 mil. A dívida era de R$1 milhão. Mas esses 60 mil a gente consegue negociar. A gente vamos concentrar no banco. Na época entrou um sócio fictício, que a gente fala, que era um puta amigo do meu pai, um puta amigão do caralho. A gente não tinha esse dinheiro, não tinha de onde tirar. Não tinha recursos, né? E tem um lance importante disso, cara. Nessa condição eu cheguei até a falar pro meu pai de como o prédio é nosso, da gente chegar a colocar o prédio como garantia. Sério? Caramba. Falei, pai, porra, tem uma condição boa, juro baixo. E cara, nesse momento meu pai, ele é foda pra caralho. Ele falou, nem fudendo. Isso aqui é fruto do trabalho meio da sua mão, cara. E nós não vamos perder. E foi uma sacada bruta dele e ao mesmo tempo realística. Porque de repente poderia ser uma condição, até colocando aquela que poderia não dar certo. Só que você ia agir pela emoção, né? De colocar necessidade, emoção, porque era atrativo. Você colocar um bem material. Vamos falar até no mais comum, um carro. Vai ter uma condição de juro mais baixa. Imagina um imóvel. Sim. Mas quanto vale um imóvel? Sei lá, vale R$500 mil. Só que você vai pegar 60. Caralho, cara, você vai perder um imóvel por causa de 60 mil. Então essa realidade meu pai também. Por isso que eu falo que é emoção, porque você achar a emoção que é completamente diferente da razão, né? Aí meu pai, não. Ele conseguiu esse amigo. Ele acabou entrando como sócio da empresa, apostando nessa consultoria. E nessa consultoria aí veio algumas mudanças. Então a principal, acertou a dívida a partir de hoje, então estava em 15 mil. Estava em 15 mil o valor mensal da oficina de dívida. Só dívida, não era o custo da minha oficina, era só a dívida mensal, empréstimo, juro e tudo mais. Nossa. Aí entrou no valor que era aceitável, em torno lá, sei lá, de 5, 6 mil reais na época. A gente fez em 2 anos para pagar. Na verdade fez até um pouco mais, a gente conseguiu pagar antes. Sim.
entrou nessa condição e aí veio a parte interna, o diagnóstico interno. Ô Erickson, Ismael, é o seguinte, cara, quanto vocês gastam de café da manhã? E na época isso marcou muito, tipo, gastava R$950 mensais, cara, de café. Caralho, cara, mas o que é isso de café? Não, é que tem café da tarde, tem café de manhã. Não, mas, cara, 950 pau, não. Tem coisa errada. A partir de hoje é o seguinte, é café preto, pão com manteiga. No final de semana, de repente a gente pode abrir uma exceção para pôr aí uns frios junto com o café e o pão. Então o café era para quem? Para nossos colaboradores e para a gente. Isso já deu uma puta redução no custo. Então desse 950 era 250. Ah, mas era o problema da Santos? Não era o problema. Aí Era um dos, né? Aí envolvia aquela condição que isso ficou muito claro pra gente. Ô Erickson, você tá à frente da oficina, qual que é a sua função da empresa? Não, faço tudo. Não, você não entendeu. A sua função da empresa não é fazer tudo. Fazer tudo não dá pra fazer. A sua função tem que estar muito clara. Ah, eu vou atender o cliente, eu vou fazer o orçamento, eu vou comprar peça. A gente detalhou aquela função do que eu fazia. Beleza. Se você contratar alguém para essa função, quanto custaria? Sei lá, na época, quanto que a gente chutou, mas tem que ganhar aí um profissional desse uns 4, 5 mil. Sim. Legal. Quanto você ganha hoje? Na época, esse é o mal nosso de mecânico, não tinha um salário fixo. Não tinha salário. Você pegava ali o que dava para pegar, só que acabava sendo também uma certa ilusão mascarada do custo e do salário meu e até na questão do meu pai também. De que maneira? Tinha um combustível, a gente abastecia os carros ali para pegar peça e tal, só que a gente fazia fiado. E isso acabava juntando o uso particular do Erickson. Ele vai abastecer o carro para andar no final de semana, para andar na semana, marca no posto. Quem que pagava aquele combustível? A empresa. Então, que era aí? Opa, o que você tira? Tirava R$1.000, R$1.500. Não, mas você não tira só isso. Ó, seu combustível, o que é o uso da empresa e o que é o uso particular seu? Não dá para levantar, né? Vamos ter que levantar, e você vai ter que separar. Gastava na época, sei lá, 2 contos por mês de combustível. Tá louco? Não, vamos cortar isso aí. Então separou. E nesse separou, beleza, 4, 5 mil funcionários. Particular seu, Érico, quanto você acha que você tem que ganhar? Não, quanto que eu acho? Como assim? Não, a sua vida hoje particular, do que você tem de custo, quanto você tem que ganhar? Sei lá, na época, meu salário mais ou menos era 1.500, do que dava para tirar 1.800. E o custo ali atrapalhado, mas vou ter que pagar combustível, sei lá, não, mas analisa a função. Isso tem um valor, tá bom, agora vamos avaliar a condição da empresa. A empresa no momento falou, não vai dar para pagar. Nós vamos tentar ajustar uma condição melhor, para também não tentar onerar a sua vida, mas de alguma forma você vai ter que fazer um esforcinho aí. E junto com isso também teve um esforço grande ali do meu pai, né? Como meu pai já estava muito ativo na questão de palestra, ele ficava muito pouco tempo aqui, aí a consultora propôs para ele, falou, Ismael, você não vai ter retirada, então você está disposto a isso? E aí foi aquela condição normal, se for salvar a minha empresa, com certeza é necessário, eu tenho outra renda. Uma coisa que a gente não fazia e passou a fazer, como o prédio é próprio, só que é próprio do particular, entrou como particular, não é da empresa. A gente paga o aluguel por particular. Então, de quem que é o prédio particular? Do meu pai, da minha irmã e meu. Então 25 meu, 25 da minha irmã e 50 do meu pai. Sim. Aí a gente estipulou o valor de aluguel de mercado e a condição, eu abri mão do aluguel e a minha irmã também. A gente decidiu pagar pelo menos o valor do aluguel de 50% do meu pai. Acabamos ajustando o valor de mercado um pouco mais baixo pela condição da empresa. Então ali já foi o começo da mudança, né? Junto com isso, aquela condição difícil de parcelamento. Então era muito comum fazer um serviço grande. O cliente fala, puta, eu vou ter condição de pagar em 6 vezes, cara. E a gente sempre fazia 7 vezes, 8 vezes e tal. Naquele momento a consultora falou, Erickson, é o seguinte,
a partir de hoje, pagamento, recebimento, na verdade, até em 3 vezes. 3 vezes. Como assim, cara? Como que eu vou vender um serviço que não sei o quê? A partir de hoje, é em 3 vezes. Mas como eu não vou conseguir vender serviço? A partir de hoje, em 3 vezes. Você não tem fluxo de caixa para fazer esse giro de dinheiro. Então a condição é à vista ou 3 vezes no cartão. Caramba, e aí teve até uma relutância da minha parte de colocar alguns empecilhos de talvez, não vai dar certo, não vou fazer serviço, mas foi o que a gente aplicou. Ó, você vai ter que pagar e nós vamos ter que agir assim porque nós não temos fluxo de caixa. E agimos. Alguns clientes, como eu falei lá atrás, acabou não voltando naquela condição, alguns persistiram, vieram os novos e entraram na nossa regra naquele momento. Em 2 anos mais ou menos a gente conseguiu sanar as dívidas, começamos a ter ali um fluxo de caixa que era um sonho, cara, de sempre do meu pai, de ter um fluxo interno da empresa. O fluxo normal da nossa empresa era o limite do banco. Então naquele momento, depois de tudo que a gente passou, a gente começou a ter um caixa e usar aquele fluxo, ao ponto que depois de 4 anos a gente abriu a condição de parcelar em mais vezes sem juros, usando o nosso fluxo. Então eu não cobrava do cliente e eu usava o meu fluxo. Você pode pagar em 5 vezes. E aí eu utilizava aquele fluxo de caixa. Então deu certo isso, a gente manteve essa mesma linha. Hoje a gente até abriu uma outra condição de parcelamento em mais vezes, não antecipando o cartão. Naquela época lá atrás tinha que antecipar tudo, mesmo assim não era suficiente. É porque se você for somar hoje, né, for ver hoje, mudou muita coisa. Nossa, demais. Bastante. E não tem cabimento, né? Então essa parte financeira hoje eu entendo que qualquer empresa, por melhor que ela seja tecnicamente, estruturalmente, se não tiver um administrativo na mão, não vai rolar. Isso daí, igual que você falou, o fluxo de caixa é bom a empresa ter. Eu acho que é o sonho de toda empresa hoje, de todo empresário, ter a sua empresa saudável, né? Ver daqui, porque é lógico, você vai começar um negócio hoje, a não ser que se você tiver alguma renda guardada, alguma coisa, para você poder começar com aquilo ali e ter. Você já injetar. Agora, se você não tiver nada, começar com a maioria do brasileiro hoje, começa com a cara e a coragem, né? É difícil. Uma pessoa hoje está querendo abrir um negócio, quero abrir uma oficina mecânica, quero abrir uma auto elétrica, quero abrir um auto center. Qual que é o primeiro passo que você fala para essa pessoa? Primeiro eu vou falar de uma passagem que na época, como a força ali do meu pai e da minha mãe, quando começou ali a empresa, meu pai falava assim para minha mãe, se eu vir a ir primeiro, falecer, você vende amanhã a oficina. Tudo bem, talvez meu pai não sei a maneira que eu vou falar, mas minha mãe era muito foda. Talvez ela não venderia. Quem fala isso daí pra mim é minha esposa. Você morreu vendo amanhã, não quero saber de oficina, hein? Eu falei, cuidado. Talvez da minha mãe, não sei se ela venderia de verdade, mas assim, o que tem a ver com a pergunta que você fez? Realmente o nosso ramo, ele é difícil. E difícil assim, se você trabalhar sozinho, você vai conseguir lidar e andar numa condição. Só que sozinho você vai estar limitado, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir ter um faturamento maior, então você vai ter que depender de pessoas. E no nosso meio, com a dificuldade que está em mão de obra, com a dificuldade que estão as pessoas até de lidar, a maneira que era tratado os mecânicos antigamente, não quer dizer que seja certo, era bruto mesmo, e o cara queria aprender, ele partia para cima e era o que ele queria fazer, ia fazer, e ele ia sujeitar, passar tudo aquilo para aprender. Hoje não, hoje está mais melindroso, se apertou, dependendo de uma situação, o cara já não vem amanhã, e tudo isso, além, que aí é o lado pior,
de ser enganado na sua própria empresa. Então, se você não tiver um acompanhamento real dentro do seu pátio da execução do seu trabalho, e aí envolve, mas eu sou boa administrativamente falando, legal, que é essencial hoje. Porém, numa oficina não é só isso que basta. Você vai ter que ter uma gestão ali no pátio. E aí é onde você fica na mão dos outros, que você pode ser enganado. E é interessante que nessa linha de pensamento, na nossa trajetória, eu peguei vários profissionais que eram bem qualificados e bem indicados de outras empresas. Só que quando veio aqui, aí a gente está no pátio, a gente está ali trabalhando junto com ele. E você vê que já não é bem aquilo que a pessoa tinha falado. Quer dizer, ela iludia quem não conhecia. E aqui, vamos fazer junto. Aí você já vê a dificuldade que a pessoa tinha. Então, hoje, o conselho qual é? Primeiro, até dentro da minha experiência, assim, e a história do Aislan é, fodida também, como você falou. Primeiro, o foco. O que eu quero? Eu quero abrir uma oficina. Cara, busca isso. Até arrepia, que é um barato falar de busca, foca. Isso me faltou durante muito tempo. Eu comentei de não ser merecedor, de correr dos problemas. Eu não quero esse estresse. Para ser bem sucedido, para conquistar as coisas, o estresse é necessário, cara. Ele vai ter, não vai ter as mil maravilhas. Então, assim, o foco é o primordial. Qual que é meu objetivo? É abrir uma oficina. Da hora. O que eu preciso para abrir uma oficina? Cara, você precisa entender do seu negócio. E entender não quer dizer que você vai trabalhar, mas você precisa entender. Porque se o cara te apontar alguma coisa, você é a sua empresa, você que abriu. Você vai lidar com o cliente. E o nosso objetivo, é isso. Correr e partir pra cima. Aí é o paralelo da história sua, né? Sempre. Cara, o que eu quero? É difícil, eu não consigo. Mano, vai ter que fazer e vai ter que dar os pulos. Foco, eu vou fazer, eu tenho que fazer, me dedicar. Eu vou ter que me onerar, deixar de receber, 2 anos sem trampar. Essa é a realidade de muitos mecânicos lá atrás. Como que aprendeu. Você também, acho que passou por isso, então, nem salário tinha, você comentou. Não é difícil hoje? Que nem hoje você tem um salário. Imagina, você voltar lá pra trás, tudo que você comentou, tudo que você passou. Pra minha empresa crescer, seu pai abriu mão do salário para poder ver a empresa. Tá vendo como que é difícil? Hoje, todo mundo, a realidade é isso daí. Se o cara fala, não tiver uma gestão, não for bem estruturado, não buscar o conhecimento e não estudar também, que é o primordial, imagina você ter que abrir mão do seu salário que você tinha na sua empresa para poder receber para você. Se você recebe, você não vê sua empresa hoje. Aí é dificuldade hoje. E hoje aqui na empresa são quantos funcionários, quantos colaboradores? Hoje a gente tem 4 funcionários, né? 3 colaboradores diretamente no pátio, né? É o Luciano, o Japa, que é o apelido dele, o nome dele é difícil. O Japa é mais bonito. O Roberto, o Luciano é o meu braço direito aqui, já tá com a gente, rapaz, eu acho que faz uns 11, 12 anos. É um cara parceirão aí, que eu conto muito com ele, tecnicamente e tal. E o Roberto, ele tá 1 ano com a gente, tá entrando, a gente moldando na nossa linha de trabalho, parceirão também. E o Japa, que entrou agora faz uns 4 meses aí, já tem uma linha também bacana, a gente está se adaptando junto, então a equipe nossa está bem coesa, bem bacana. Tem a Neuza, né, que é a minha mãe-drasta, junto com a secretária, meu braço direito, me apoia demais aí, foi a pessoa que acabou entrando na nossa vida num momento de muita transição individual do Erickson, junto com a perca da minha mãe, ela agregou e acabou dando uma base bem bacana, né? Então hoje ela realmente faz parte da família, além de ser uma colaboradora aqui, né? Eu falo mãe-drasta porque ela namorou um bom tempo com meu pai durante 13 anos. Então ela incorporou e entrou na família. Então é uma pessoa também que veste a camisa, além da parte profissional. Hoje um pouco menos, mas na época era necessário lá atrás de entrar e apontar como família, fazer o papel de mãe, o pai de cobrar e cobrar de todo mundo. E então esses 4 e o meu filho que entrou aqui comigo, né?
desde criança sempre teve na oficina. Ele, diferente de mim, ele já gosta do negócio. Ele já gosta do estresse, já gosta de dinheiro. Isso também é uma outra coisa que antes não me fascinava tanto. Pra mim, eu não queria ter dor de cabeça, a verdade é essa. Entendi. Eu não queria ter o estresse, mano, Mas não teve ganhando jeito. quinhentão, me encontro por meio cadão. Tá aqui hoje. E ele já gosta também de ganhar o dinheiro, gosta do meio mecânico. Gosta dessa adrenalina, né? E tem um lance da hora que faltou falar, do lance das dificuldades junto com isso, que é assim, a transição, além da financeira, teve outra, né? Porque eu sou a segunda geração. E estatisticamente, 80% das empresas quebram na segunda geração. Então hoje eu também sou uma prova de um sucesso dessa transição, né? Então, porra, de cada 10, 8 que entra a transição do filho, que é a segunda geração, não mantém o negócio, por várias razões, distante do negócio, mas aí não vem o caso agora. E eu sou a segunda, e quem sabe a terceira, porque meu filho está comigo, ele tem já um lado que gosta, e quem sabe isso também não impõe para ele, né? Tá fazendo engenharia elétrica e tal, então as portas do mundo vai estar abertas para ele, 22 anos. Mas, como eu costumo falar para ele, ó, na pior das hipóteses, que já é bom pra caramba, cara, você tem um lugar aqui pra você manter seu negócio e se aflorar. Ó, aí na pode pior vir. que não é pior. Aí tá, pode vir o que? É a terceira geração. E aí, Bacana, hein? quem sabe pode ocorrer, mas ele já tá aqui, já faz parte de eu contar muito com ele, é um cara que me apoia demais. Diferente até de mim, na condição que eu passei lá atrás com meu pai. Talvez eu fui ingrato pra caramba, talvez não, fui durante um longo tempo ingrato. Só depois do momento certo que eu tive, aí consegui fazer diferente. É que eu sempre falo, né? Tudo tem sua hora certa e seus momentos certos. Deus prepara tudo, isso. né? Tudo no Esse tempo. é. Às vezes, se você foca lá atrás, hoje você não daria essa continuidade. Entendeu? Mas hoje você vê a história que você tá contando aqui pra gente. Nossa, eu sempre falo, esse canal aqui não é meu, não é seu, é nosso, porque esse daqui é umas histórias que tem isso aqui pro mundo inteiro. Às vezes a pessoa pensa em desistir também, ouve a sua história, é que você vai dar motivo, vai dar aquele combustível para ele poder seguir isso daí. Eu acho bem interessante. E a sua esposa chegou a trabalhar com você aqui na oficina também ou não? Cara, ela até chegou, né? Eu tô com a minha esposa, meu filho tá com 22 anos, né? Estamos juntos há 24 anos. Então, assim, participou muito da minha história de vida, junto da própria empresa, né? Então, todas essas dificuldades ela fez parte também, né? Da maneira dela, junto comigo. Hoje ela trabalha numa parte de gestão hospitalar e tal. Ela tem um ganho bacana, tem um cargo bacana e buscando crescimento na área dela. Sim. E dentro daquela base que eu tive de família lá atrás, meu pai e minha mãe sempre buscando junto as coisas, eu tentei de alguma forma fazer isso, mas não funcionou no meu caso. Ela ficou aqui, na época, ela tinha ficado desempregada, não lembro, e ela ficou 6 meses comigo. E, cara, não tem assim um lado principal que, poxa, por que não deu certo? A gente vem dentro de 24 anos, tentando dar certo com o relacionamento. E talvez até esse ponto, talvez isso que não deu certo, né? Eu entendo que é de cada um mesmo. É uma puta condição bacana que eu vejo que cara, é aquele lance do objetivo. O que o casal quer? Porra, se tá no mesmo negócio, tá focando no mesmo objetivo, porra, é sucesso, cara, vai dar certo. Mas no meu, infelizmente, não deu. Na condição dela tá aqui. Mas ela foi essencial também para ser o que eu sou hoje, de apoiar a nossa família, nossos filhos, a nossa empresa, de apoiar de outras formas, né? Sim. Mas internamente não deu certo, cara. Não tenho uma lamentação por esse motivo. Até foi uma decisão minha principal de falar, cara, não vai dar certo isso aqui. Vamos parar por aqui, deixa quieto. Procura aí o que você tem que fazer. Então, assim, foi uma decisão que eu diria bem tomada, porque ela cresceu profissional. Não deu certo
pra mim dela ficar aqui, mas como eu falei, teve outro lado que me apoiou muito e o lado dela profissional também. Mas ela sempre te apoiou com a oficina? Sempre apoiou, como eu falei, se lembrar lá atrás, pela necessidade, pela dor, né? Mas sempre me apoiou no contexto geral, né? Vai sempre, como eu falo, relacionamento a dois não é fácil. Não, pra ninguém. Você tem um exemplo seu, eu tive o exemplo do meu pai e da minha mãe. Minha irmã também, como eu comentei com você, minha irmã ficou porque ela não gosta, né? É uma praia dela, mas eu respeito, mas pra você ter ideia, ela sempre me ajuda, ela sempre abraça nas minhas loucuras. E pelo contrário, a minha esposa sempre quis trabalhar comigo, eu nunca deixava. Não, e hoje tá aí, a gente tá 3 anos aí trabalhando junto, a gente dá super certo, a gente conversa, a gente discute, a gente chega sempre num acordo, porque às vezes tá bom pra ela, não tá bom ali, então a gente sempre tá, mas a gente sempre chega no ponto final, a gente não vai ver o que é melhor da empresa, pô, é isso, aí daqui a pouco, lá pra cá a gente não leva, a gente sempre conversa com o assunto, mas a gente não fica brigando por causa disso aí, por causa de empresa, não, amanhã a gente pode fazer isso é melhor, é verdade, a gente sempre separa, a gente sai, claro que a gente sempre sai pra fazer alguma coisa, sempre querendo ou não, tem assunto de outro mundo, daí não tem jeito. É igual quando a gente tá no churrasco, começa a gente tá sempre falando de carro, né? Então, mas eu acho bem bacana. Mas tenho a dizer aí pela família, hoje meu pai trabalha comigo também, meu pai sempre foi mais me apoiou, eu tenho que agradecer também, mas pela minha mãe eu era um CLT até hoje. Mas a minha mãe entende, ela sabe, ela respeita, e hoje ela vê que na época fica com medo, né? Pô, será que vai dar certo? Porque sempre tem aquele receio, você trabalhar registrado, você sempre vai recebendo. Igual muitas vezes é mais seguro, mas é isso. Cara, bacana. Bom, e é um barato essa condição de relacionamento que você falou, né? Saber separar. Não é, acho que não é a maioria de empresa que dá certo marido e mulher, mas tem muito. E aí é perigoso até essa condição. Às vezes dá certo a empresa, mas não dá certo o relacionamento. Porque separar ali o negócio do estresse dentro do carro Essa história é bem interessante, cara, inspiradora bastante, porque umas dificuldades, o tanto de dificuldade que passou, o tanto de história que tem, ainda tem mais história por vir ainda, igual seu pai tá pra chegar aí também, conversar com a gente, poder abrir, contar a experiência dele lá atrás, lá também, como você colocou, que ele tem mais coisas que ainda pra contar pra gente ainda, né? É um barato, não sei se vai ter tempo para falar, a gente comentou nos bastidores sobre a questão de ter uma bandeira e tal. Sim. Eu mencionei aqui que a nossa empresa está há 20 anos com credenciamento Bosch e na vida foi algo que meu pai sempre buscou, cara. Até a gente brincava, ele brincava e falava assim, ó, se tivesse arroz Bosch, eu comprava arroz Bosch, se tivesse feijão Bosch, eu comprava feijão Bosch. E nesse sonho, você vê que situação da vida, né? Minha mãe faleceu em 99, nós estamos há 20 anos com credenciamento Bosch. Depois de 3 ou 4 anos, a gente conseguiu ser credenciado Bosch, né? Então foi uma busca constante que meu pai colocou como foco também. Sim. Era um foco que ele tinha, estava disposto a vender casa, vender carro para ter uma oficina Bosch. Ele entendia que aquilo era uma referência muito forte. E pesando que naquela época eu acho que era muito mais, mas hoje ainda tem muito isso. Eu tenho minha marca, eu construí meu nome, eu vou ter que mudar meu padrão de imagem. É um pensamento mais ou menos assim. Teve uma empresa da rede Bosch que ela fez pagou uma empresa para fazer um levantamento de como qualquer empresa grande faz, tipo conhecimento da minha marca. A Carserve Santos Dumont, como que o mercado, a região conhece a Carserve Santos Dumont? E abriu para Campinas. Cara, a porcentagem é muito pequena, Campinas é muito grande. Aí você coloca o nome Bosch, como que conhece? O esmagador, tá? O peso de um nome Bosch é muito forte. O que eu aprendi e a nossa experiência nos mostrou? No nosso caso, a gente é Bosch Service, mas independente da Bosch, e aí, lógico, eu vou levar a sardinha para Bosch, que tem várias condições além do nome de apoio como rede,
Mas você está apoiado numa grande marca no segmento automotivo é muito positivo. Até a própria rede OAM, de alguma forma aquilo vai te dar várias bagagens de experiência de outras pessoas e ao mesmo tempo vai te abrir uma porta relacionada àquela rede, um apoio, algum suporte. Sozinho não rola. Então essa é até uma cabeça de cultura normal do mecânico, que a gente comentou também anteriormente nos bastidores, que o mecânico tem aquela mania de esconder o segredo. Não, é só eu que sei. E isso era muito mais comum lá atrás, não que não exista hoje, mas hoje é mais aberto. Hoje essa condição de compartilhar o conhecimento é melhor do que ficar só. E outra, e você tem acesso também, aí você tem um contato de outra pessoa, você já pegou isso? Já, eu fiz isso, ajuda. Eu ajudo. Tá na palma da mão a tecnologia que a gente tem hoje, materiais de apoio técnico, temos hoje bastante informação técnica aí, a internet, que querendo ou não, nos ajuda hoje, entendeu? E fora os network, quando a gente vai em evento, acaba se conhecendo igual a gente, pra gente poder estar se conhecendo, tá batendo esse papo hoje aí. Agradecer essa oportunidade que você me deu hoje e essa troca de experiência que você passou. Olha a maturidade da sua parte, né? Antigamente, um pensamento normal de mecânico, fala, pô, eu vou dar espaço pro meu concorrente, falar dentro do meu canal, pô, é meu concorrente. E na verdade não tem nada disso. Não. Cada um tem o seu espaço, cara. O cara que às vezes vai trabalhar ali com uma portinha, que nem foi o começo da Santos Dumont, como foi o seu começo, de atender um carro, não precisa estar unido, falar na mesma língua. O cara que vai te levar, vai pelo seu potencial, pelo seu diferencial. Ele vai levar no Eisen, vai levar no Edson, vai levar qualquer outra mecânica, vai buscar aquilo que ele busca. Então não é um concorrente, cara. Realmente a gente está num setor que a gente precisa dessa união, de entender até isso. Então é uma maturidade da sua parte. É oportunidade porque a gente vê que a gente somos carentes numa parte, né? Que é isso daqui. Caramba. Então e outra, o tanto de carro que tem aí, se fosse só a minha oficina, eu não daria conta. Você tá entendendo? Porque, cara, eu sou sozinho, eu hoje, eu falo aqui por mim, mas eu tenho a minha equipe, meu pai que trabalha comigo, a minha esposa, o Zé que trabalha comigo, a gente não vai dar conta pelo tanto de carro que tem. Mesmo se eu trabalhar 24 horas direto, eu não vou dar conta. Você, se fosse só a sua também, você não ia dar conta. Então a gente é nessa união. A gente está trabalhando e dá voz também para conhecer você e a sua história. Igual hoje você tem aqui a sua oficina, você trabalha com o que hoje? Qual é o seu nome? Nossa linha é linha leve, né? Pegamos alguns utilitários aí, mas o forte é leve. Então mecânica em geral, elétrica, injeção. Aí a mecânica agrega o pacote completo, né? Suspensão, embreagem, assim por diante. É interessante isso, que na nossa região, conforme eu comentei no comecinho do vídeo aí, né, ter começado como borracharia, tal, foi criando um espaço, como que o mercado da região enxerga Santos Dumont? Leva lá que os caras resolvem, entendeu? Então esse é um foco de dedicação forte do meu pai lá de trás, né? É interessante também separar essa condição que a gente como mecânico tem. Eu sou super-herói, eu arrumei esse defeito que ninguém arrumou. Mas a pergunta principal é quanto você ganhou? Então isso aí a gente tem que saber separar também. Então não é porque você arrumou que você é o bom, cara. De repente sua empresa vai quebrar porque você não está cobrando corretamente, não está fazendo ali o conceito administrativo correto. Fala um pouco pra gente aí onde está localizada a Car Service Santos Dumont. Legal, então a Car Service Santos Dumont está aqui na Avenida Ricardo Bassoli Cesari, número 1195, Jardim Bandeira. Ponto de referência, 2 quadras depois do antigo Macro, né? Atualmente é o Atacadista Max, paralela à rodovia Santos Dumont. É bem fácil a localização, fica bem de esquina, né? A fachada Bosch. E é isso aí. E do serviço, então, qualquer coisa, alternador, bateria, motor de partida, mecânica em geral. E o principal que a gente tenta mudar até o conceito do cliente, né, o Eisen.
manutenção preventiva, cara. Então, aquela condição de, tem um plano lá de manutenção que as montadoras já sugerem. É isso que a gente também tem que implantar, focar para o cliente, a importância de fazer essas manutenções, a durabilidade do carro e tudo mais. E o emergencial, ele é ruim tanto para o cliente quanto para a gente, né? Aquela pressão que não é bom para ninguém. Então essa condição de manutenção preventiva é muito o que a gente foca. Então, um item simples que a gente fala aí, amortecedor, não tá vazando e não tem folga. Preventivamente tem um período de troca dele. Sim. Então é importante a gente, como profissional técnico, orientar o cliente da melhor forma. Mas e aí? Ele vai sempre perguntar, mas o que você acha? Dá para mim aguardar um pouco? Dá para aguardar. Sim. Mas vale a pena você perceber, você é o termômetro. Eu costumo falar assim pro cliente, você é o termômetro do carro, cara. Você percebeu uma instabilidade na dirigibilidade, já é mais um motivo para você poder acelerar isso. Exatamente, porque a gente é técnico, a gente vai ver que ali precisa realmente trocar, só que a gente tem que acompanhar. E eu sempre falo, a preventiva é melhor que a corretiva. Porque você é um exemplo, eu fiz a preventiva, então quero pegar meu carro aqui agora e ir pra praia, eu posso ir. Porque já tá feita a manutenção. Érico, meu carro tá assim, daqui 3 meses você vem e traz pra gente trocar o óleo que tá aqui no meu histórico. Você tem um acompanhamento, você tá sempre avisando o cliente nunca ficar pegando de surpresa. Porque o cara pega de surpresa, vai gastar, se ele gastar X, ele vai gastar Y a mais, porque, deixou quebrar. Então é necessário. Galera, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Quero agradecer o Emerson aqui, tá? Pela esse bate-papo aqui, tá cedendo um espaço pra gente aqui, tá gravando mais uma vez, muito obrigado. E deixa um recadinho motivacional aí pra galera. Legal. Bom, motivacional, cara, mantenha o foco e o objetivo que você busca. O resto vai acontecer. O paizão, da maneira que você acredita, vai te ajudar, te apoiar e o mundo vai conspirar pro seu favor, pode ter certeza. Tem os percalços, e aí é algo que eu levo pra minha vida, né, de perseverar, cara. Às vezes eu tenho dificuldade de perseverar, mas aí eu tenho uma característica que é ser teimoso, então a teimosia compensa essa perseverança de alguma forma, e só não pode persistir no mesmo erro, né, que aí é a teimosia do lado ruim. Então é ver, errar novos erros, ajustar, aprender com aqueles erros, e vai acontecer, cara, vai acontecer. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado, cara. Tudo de bom aí. Obrigado. Tiozão, aqui as novidades não param. O mundo tá girando.